pessoal, tudo bem? Gente, por acaso algum de vocês aí tem algum tipo de fobia de algum animal? Porque sabe o que eu percebo? Eu percebo que muita gente tem fobia principalmente de artrópodes. Quem são os artrópodes? Insetos, aranhas, escorpiões, lacraias, essa galera de invertebrados que ainda são bem comuns mesmo em zonas urbanas, né? E vocês não imaginam uma coisa. Mesmo aqui, que é uma área de reserva, onde a maioria das pessoas que vivem aqui, teoricamente, deveriam amar a natureza, muitas pessoas me procuram da região, assim, querendo saber, Sérgio, de que forma eu posso evitar tal animal? Por exemplo, de que forma eu posso evitar aranhas na minha casa? De que forma eu posso evitar insetos entrando na minha casa? De que forma eu posso evitar cobras entrando na minha casa? De que forma eu posso evitar lagartixas na parede? De que forma eu posso evitar pererecas no banheiro? Gente, por exemplo, são duas questões bem diferentes que eu quero colocar aqui. Primeiro, se você mora, por exemplo, numa área rica em natureza, como é o nosso caso aqui, na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, que temos uma floresta maravilhosa ao redor. Pô, se você vem morar aqui, nessa região, é claro que você sabe que a natureza está implícito na natureza, não só árvores e flores e plantas, como também os animais. Então, a gente acredita que quem quer vir morar no meio da natureza é porque gosta da natureza e não tem nenhum problema com nenhum dos moradores originais da região, que são os animais, né? Mas muita gente tem esse pânico, né? Muita gente tem fobia. Se vocês imaginam, eu que dou palestra no Brasil inteiro, né? E conheço as pessoas do Brasil inteiro, já me deparei com muitas pessoas, inclusive biólogos, que têm fobias de borboletas, por exemplo. Não pode ver uma borboleta que entra em pânico, cara, né? Ainda tem aquela história que acredito que vocês tenham escutado desde muito pequenos. Ah, o pozinho da asa da borboleta, se cair no olho, cega. Isso é uma grande bobagem, né? Primeiro que não tem pozinho. As asas das borboletas são feitas de microescamas, como fosse o telhado de uma casa, uma escaminha em cima da outra. E quando você toca, essas escamas se soltam facilmente, mas elas não têm nenhuma propriedade de cegar os olhos, não tem nada tóxico. Claro, tem até algumas espécies de mariposas e borboletas que soltam algumas cerdas urticantes se forem manipuladas, mas é uma minoria dentre um número enorme de espécies de borboletas, por exemplo. Outro dia, foi até engraçado, assim, né? Não rindo da pessoa, mas engraçada a situação. Eu postei sobre uma cigarra que estava completando a sua metamorfose, saindo da crisálida, né? Saindo da ninfa, assim, pendurada, se secando, como é o caso da maioria das cigarras. E muitas pessoas me falaram que tem pânico de cigarra. Cigarra morde, cigarra pica. Cigarras são insetos totalmente inofensivos, né? Até tem umas cigarras aqui que eu peguei, que entraram ontem aqui em casa. Claro que... Cigarras cantam tão gostoso, né? É tão gostoso você no final da tarde, no início da manhã, quando o sol está esquentando, você escutar o som das cigarras. Existe uma infinidade de espécies de cigarras, gente. Essa aqui é uma cigarra verde chamada Zamara tympanum. É o nome científico dessa cigarra linda, verde, com asas bem desenhadas e bem coloridas. As cigarras são totalmente inofensivas. Não tem nenhum tipo de ferrão, não tem nada que possa fazer um mal ao homem, não solta pozinho, nada. Na verdade, as cigarras têm um tubo que fica contra o abdômen aqui, que o tubo, é o aparelho bucal da cigarra. Esse tubinho ela enfia nas plantas para sugar seiva. É a única coisa que elas fazem. Elas não têm nenhuma forma de picar, né, o ser humano, ou seja lá quem for. São insetos totalmente inofensivos, né? Então, por exemplo, eu fiquei muito, assim, eu não sabia que tinham pessoas que tinham fobia de cigarras, né? Opa, essa aqui tá querendo voar. Não sei se ela vai querer ir embora agora. Então, sabe, gente, mesmo vocês que moram em zonas mais urbanas,
mais próximos de alguma grande praça ou de algum parque onde os insetos aconteçam, muitas vezes entram alguns insetos pela janela da tua casa à noite, atraídos pela luz, o que é uma coisa bem comum. Mariposas, grandes gafanhotos ou esperanças, as próprias cigarras, né? E esses animais não oferecem nenhum risco para ninguém. Olha, para a gente ter uma noção do número, bilhões de espécies de insetos, esse número absurdo de insetos, os mais perigosos talvez sejam as vespas, as abelhas, que realmente podem atacar em grupo e tem, né, um ferrão realmente, e injetam uma peçonha bem dolorida, um veneno bem dolorido, né, nas picadas. Então tem, por exemplo, aqui uma vez eu estava limpando uma garrafinha de beija-flor, tinha umas vespinhas amarelinhas pequenininhas assim, para mim não eram nada essas vespinhas. Aí eu fui pegar a garrafinha, cara, eu levei um monte de picadas, eu fiquei muito inchado e eu não sou alérgico a insetos. E eu fiquei muito inchado. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já é alérgica à picada de inseto, aquelas pessoas que são picadas por um pernilongo, fica um ovão vermelho assim, essas pessoas podem parar até no hospital se forem picadas por esses animais. Mas são as minorias, as vespas e as abelhas, no caso, que são himenópteros, que são insetos que têm essa defesa química de injetar veneno, né, para defender seu ninho, para defender, né, a sua colônia, a sua colmeia, no caso, se fosse uma abelha. Mas, via de regra, 90% ou mais de 90% dos insetos, eles são totalmente inofensivos, não picam. Já tem gente que tem fobia e pânico e nojo das baratas. Mas, por exemplo, essas baratas de esgoto realmente, a periplaneta americana e mesmo aquela blatela germânica, que é uma baratinha que dá muito dentro de cozinha, em apartamentos, que adora açúcar e tal, as baratas causam nojo e repulsa em muitas pessoas. Mas mesmo assim, podendo até transmitir doenças, essas baratas de esgoto urbanas, elas não mordem nem picam. Agora, aqui, por exemplo, nós temos uma infinidade de espécies de baratas que são silvestres, baratas nacionais brasileiras, baratas verdes do gênero Panclora, né? Tem umas baratas pretas enormes do gênero Monastria, né? Tem umas baratas sem asa do gênero Parormetica, que são bonitas, amarelas, malhadas de preto. Esses animais são totalmente inofensivos e não transmitem nenhuma doença. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que você tenha fobia de insetos, pense um pouco, você não precisa de matar todos. Poxa, às vezes, cara, aparece um insetinho dentro da casa da pessoa, a pessoa pega um daqueles detefon, daqueles Baygon, enche a casa daquilo, a pessoa pode até se intoxicar, que aquele é veneno para matar os insetos. E tem pessoas que moram em zonas mais verdes, mais naturais, e querem colocar veneno no jardim para matar formiga, querem colocar o veneno nas plantas para matar os insetos. Isso é um absurdo. A maioria dos insetos também cumprem um papel importantíssimo no meio ambiente. Se vocês sabiam que grande parte das abelhas, muitas espécies de vespas, até algumas espécies de moscas, besouros e uma série de outros insetos são agentes polinizadores? Exatamente. Quando eles estão ali nas flores posando, eles estão ali posando para se alimentar, se sujam de grãos de pólen e vão dali para outra planta, e de uma planta vão para outra flor, de uma flor vão para outra, e assim eles vão fazendo a fecundação das flores, levando gametas masculinos de uma flor para outra para fazer fecundação. Então os insetos são muito úteis. Vocês já devem ter escutado falar que mesmo as abelhas, apesar de picarem, a gente sabe que se as abelhas forem extintas, todo o campo onde se planta vegetação para a gente comer, seja qual for o tipo de planta ou fruta, só vai existir fruta, só vai existir fecundação se as abelhas fizerem a polinização. Então olha a importância desses pequenos insetos até mesmo para a nossa alimentação. A gente não pode sair matando tudo que a gente não gosta, porque esses animais desempenham um papel importante. As abelhas são as grandes responsáveis por você comer um pepino na sua casa, por você poder comer um tomate, por você poder comer até uma hortaliça qualquer e qualquer tipo de fruta, porque essas frutas precisam ser polinizadas por agentes externos, no caso dos insetos, né, para que as suas flores se transformem em frutos. Então, todos são importantes. As cigarras vivem grande parte da vida embaixo da terra, né? E embaixo da terra elas fazem galerias que facilitam a vida de outros animais, né? Por exemplo, aqui tem mais uma cigarra aqui. Não sei se ela vai querer ir embora. Deixa ela pendurada aqui. Tem alguns animais que aparecem aqui, ó. Esse besourinho aqui. Tá aqui no guardanapo. Isso é um besouro serrapau ou um besouro da família Cerambicidae. É muito comum esse besouro aqui, essa espécie. Esse é um macho, as fêmeas são bem maiores, né?
fazem nada, não picam. Claro, se você meter o dedo na mandíbula dele, ele vai morder para se defender. Mas nada do que uma mordidinha mecânica. Mas eles nunca agridem, nunca tentam matar a gente. Esses insetos são muito interessantes porque eles roem pedaços de tronco, daí o nome vulgar serra-pau. Eles roem um pedacinho de tronco, ficam semanas ali roendo, até aquele tronco cair. Quando aquele tronco cai no chão, ele vai lá e coloca um ovo naquele tronco e a larva dele vai comer aquela madeira que vai entrar em decomposição. E essa madeira que vai entrar em decomposição no solo, ela ajuda a nutrir o solo, ou seja, é tudo muito combinado a natureza. O besouro corta o tronco lá em cima, o tronco cai no chão. À medida que esse tronco vai apodrecendo, ele serve de alimento para a larva do besouro. E ao mesmo tempo, essa madeira em decomposição, depois de um tempo, ela vai nutrir o solo. E com isso ela vai adubando o solo para que as florestas cresçam cada vez mais viçosas, e cada vez mais bonitas, cada vez mais verdejantes. Então tudo está interligado, a gente não pode terminar com esse ciclo só porque a gente não gosta de determinado bicho, de determinado inseto, né? Deixa eu ver aqui, aqui tem mais um besourinho. Tem mais um besourinho, que são muito comuns aqui, esses besourinhos aqui, ó. Fazem nada, não picam, são animais totalmente inofensivos, né? E os besouros também têm um papel muito interessante, os insetos, gente, que não sei se vocês têm uma noção, mas os insetos, eles fazem parte da cadeia alimentar de uma infinidade de animais. Por exemplo, anfíbios, sapos, pererecas, rãs comem insetos. Morcegos, muitas espécies são insetívoras, comem insetos. Aves, uma infinidade de aves. Tem grupos de aves da família Tiranidae, da família Formicaridae, são as choquinhas barradas e uma série de bichinhos, só comem insetos. Até os próprios beija-flores que se alimentam de néctar também se alimentam de insetos como base de proteína na sua dieta. Então, os insetos são extremamente importantes. Além de desempenharem papéis ecológicos, como eu falei das abelhas, são polinizadoras, eles também servem de base de cadeia alimentar para uma infinidade de espécies. Ou seja, se os insetos sumirem, somem junto com eles uma série de aves que vocês acham lindo vendo cantar. Somem um número absurdo de anfíbios vão sumir, morcegos, enfim. O ecossistema é todo interligado, cada um tem a sua função. Então, que tal a gente pensar, depois de tanta coisa que eu falei boa a respeito dos insetos, que tal a gente pensar que é importante preservá-los? E sabe o que é mais lindo, cara? Aqui em casa eu me sinto honrado e de uma certa forma privilegiado por essa quantidade absurda de insetos que nós temos aqui. Isso prova que nós temos uma floresta saudável ainda em volta da nossa casa, porque ela consegue dar suporte para que tantas espécies diferentes consigam viver, né? Tem várias espécies de borboletas e mariposas. Todo mundo sabe que são lagartas que se transformam em borboletas e mariposas. E essas lagartas se alimentam de uma infinidade de plantas, plantas silvestres, até mesmo plantas cultivadas pela gente. Por exemplo, aqui eu tenho alguns limoeiros, algumas árvores dessas cítricas. Tem lagartas especializadas em comer folhas de árvores cítricas, de limoeiros, de laranjeiras, né? E como assim? Tem várias lagartas que são específicas de cada tipo de planta. Então, quando você desmata uma área muito grande, você não está só cortando o mato, você está cortando o alimento específico de muitas espécies de borboletas. Aí tem muita gente que fala assim, Sérgio, eu fico tão triste, quando eu era jovem, tinha tanta borboleta aqui, hoje eu não vejo mais. Claro que você não vai ver mais, não tem mais planta, estão desmatando tudo, esses animais somem junto com o desmatamento. Outro inseto que aparece muito aqui ainda, mais de uma espécie, na verdade são 4 espécies, são os vagalumes. Os vagalumes só existem em ambientes muito saudáveis, eles são bioindicadores. Quando a floresta começa a ficar destruída, mexida, poluída, são os primeiros insetos a sumir. Quantos de vocês já não me falaram, Sérgio, quando eu era moleque, quando eu era jovem, nossa, como eu via vagalume, faz mais de 20 anos que eu não vejo nenhum. Exatamente porque a destruição ambiental, a poluição tem acabado com esses animais. Então, se aparecer alguma hora dessa, algum inseto na sua casa, pensa como eles são importantes e não mata não. Tenta pegar um potinho e tal e jogar ele no mato de novo, no jardim da tua casa. Se entrar um besourão lá na sua casa ou uma cigarra, pega num potinho, não precisa de colocar na mão, empurra com uma vassourinha, põe dentro de um potinho, tampa e leve e solta numa praça, porque eles são importantes, eles precisam sobreviver. Todos os seres vivos têm direito à vida, então a gente não tem esse direito de exterminá-los só porque a gente não gosta. E se você realmente tem fobia de insetos e quer morar numa região como essa, florestada, ou mesmo numa região próxima de um grande parque ou de praças bem florestadas, coloca a tela daquelas
de nylon fininhas, aqueles que a gente chama de mosquiteiro, nas janelas, que isso vai impedir a entrada deles e deixa que eles continuem seguindo o ciclo natural deles, pois eles são muito, muito importantes para o meio ambiente. Então, depois desse papo, vamos preservar os insetos? Vamos deixar que eles vivam em paz, porque eles têm tanta importância quanto a gente para o mundo? É isso aí. Vamos preservar os insetos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. E olha, uma coisa, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, que é muito importante. Deem aquele like, compartilhem, falem com os amigos de vocês para entrarem no canal, que pra gente é muito importante. E outra coisa, gente, se vocês puderem colaborar com a gente, eu peço o seguinte, aqui está o número do nosso Pix. Se vocês puderem colaborar, seria muito importante para que o canal cresça e a gente possa continuar a produzir conteúdos de qualidade que vocês gostam muito.